Pessoa. Agora vai gravar, então tem que falar bom dia de novo. Então, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente o convite para poder estar na Universidade Federal da Bahia. É uma grande honra, um grande prazer, ainda que virtualmente. Agradecer especialmente o professor Jonas e a professora Mônica pelo, pela apresentação, o nosso representante do centro acadêmico, e dizer que mesmo nessas, acho que essas situações de, de reivindicação que as greves trazem, elas servem também para a universidade poder refletir um pouco os seus caminhos, poder repensar, né, o que é importante, o que não é tão importante, para poder continuar na sua missão de gerar educação e conhecimento, que é para isso que a universidade existe. E aí vem a questão, acho que é central no nosso país, da ciência e tecnologia. Eu vou falar em geral um pouco da ciência e tecnologia, como ela está na Constituição, depois mencionar alguns dos desafios, até pela situação do nosso sistema constitucional, e o papel da universidade é central nisso tudo. Né? A universidade é a grande produtora, a grande promotora da ciência e da tecnologia no país. Ninguém tem a ilusão em relação a isso. Né? Por mais que tenha sido os discursos da inovação tecnológica, do setor empresarial inovador, no Brasil, praticamente toda a ciência e tecnologia saem das universidades, particularmente das universidades públicas. Então, o papel central ainda é e vai continuar sendo da universidade. Como é que a Constituição brasileira trata da questão da ciência e tecnologia? A ciência e tecnologia ela é um corolário, ela é uma consequência da própria ideia de soberania presente na Constituição brasileira e particularmente da soberania econômica, está presente no artigo 170, inciso 1, que é o artigo da ordem econômica, fala da soberania como princípio da ordem econômica, mas tem que ser entendida junto com o artigo 3º, inciso 2 da Constituição, que diz que o desenvolvimento nacional é objetivo da República. Né? A soberania e o desenvolvimento são dois dos pilares da organização econômica funcional brasileira, né? E isso implica no fato de que há vários temas ligados à soberania e ao desenvolvimento estão espalhados pelo texto da Constituição. Um deles é o da ciência e tecnologia. Né? O fato da soberania estar presente ali, no fundo, reflete um pouco as ideias, talvez, do maior economista brasileiro, que foi o Celso Furtado, né, que, em vários momentos, afirmou a importância da soberania econômica, da soberania do controle do país sobre suas decisões econômicas, sobre o controle da sua autonomia de política econômica. E eu até vou ler um trechinho aqui do Celso Furtado que eu acho interessante, que acho que ilustra bem essa preocupação presente no texto constitucional brasileiro. Nas palavras do Celso Furtado, a luta contra a dependência começa, em geral, pela reivindicação do controle das próprias fontes de recursos não renováveis. Em seguida, ela assume a forma de ocupação de posições que permitem controlar, ainda que parcialmente, o acesso ao mercado interno. Das vitórias alcançadas nessas duas frentes, surge a massa crítica de recursos financeiros que permite consolidar as posições ganhas e ampliar a frente de ação. A luta na frente tecnológica somente se torna viável quando foi assegurado o controle de importantes segmentos do mercado interno e reunida uma massa crítica de recursos financeiros. Ou seja, a política de ciência e tecnologia está ligada à política de controle nacional
do processo econômico, de autonomia nacional sobre as decisões econômicas. Então, a autonomia e desenvolvimento científico e tecnológico é um desses temas decorrentes da soberania econômica do país. A Constituição de 88, ela vai inovar justamente em relação a constituições anteriores, porque ela mostra isso, essa importância da ciência e tecnologia de modo muito mais enfático. E essa previsão constitucional está inserida no contexto das relações dialéticas entre Estado e ciência, né? A necessidade expressa na Constituição de uma política científica visa também garantir a expansão das forças produtivas e acesso ao conhecimento para as futuras gerações. Para entender o que a Constituição diz, que está lá no artigo 218 do texto da Constituição, talvez seja importante distinguir, embora seja difícil, política científica de política tecnológica, né? Política científica geralmente diz respeito às atividades científicas que pesquisam e produzem conhecimentos básicos potencialmente utilizáveis, mas que não são incorporados diretamente no processo produtivo. É a produção do conhecimento no seu estado mais puro, né? Já a política tecnológica abrange geração e aquisição de tecnologia a ser utilizada em processos produtivos e sociais, né? Então, a política tecnológica trata da apropriação de resultados científicos para fins econômicos. Na medida que o país se desenvolve, né, essa distinção entre política científica e tecnológica acaba se esmaecendo, acaba não sendo tão determinante. Mas, no Brasil, ainda temos essa distinção forte, inclusive no texto constitucional. De acordo com o artigo 218 da Constituição, né, o papel do Estado na ciência e tecnologia, né, ele é central, né, prioritário, e se enfatiza o tempo todo a necessidade de um planejamento científico e tecnológico vinculado a uma política de desenvolvimento. O que a Constituição de 88 fez foi a incorporação da ciência e tecnologia ao processo de superação do subdesenvolvimento e da dependência tecnológica de maneira explícita. Por isso que ela fez, ela tornou explícita essa necessidade de uma política científica, tecnológica, no sentido de superação do subdesenvolvimento. E todos nós sabemos, ainda mais na universidade pública, né, da importância do Estado. Afinal, financiamento da pesquisa científica é praticamente todo feito por fundos e recursos estatais, né? O setor empresarial privado brasileiro prefere, na maior parte das vezes, importar tecnologia, achando que essa importação é economicamente mais vantajosa. Afinal, eles não vão arriscar, não vão perder tempo, nem dinheiro, nem recursos. É mais fácil comprar pronto, não é isso? Né? As filiais das empresas estrangeiras aqui, por sua vez, trazem a tecnologia das suas matrizes, até como justificativa para envio de royalties e de pagamento sobre a tecnologia, sobre patentes, sobre know-how para o exterior, que é uma das principais rubricas de envio de recursos do país, do Brasil, para fora, é o pagamento de royalties e dividendos dessas empresas multinacionais. No Brasil, ao contrário de outros lugares, ciência, tecnologia e indústria, na maior parte das vezes, não estão integradas, né? O que ajuda a perpetuar a dependência tecnológica. E a Constituição se insurge contra isso. A Constituição quer o quê? A Constituição tem que tentar organizar um processo de organização do sistema científico e tecnológico para que essas pesquisas se adequem às necessidades, às demandas do país. Aliás, está escrito expressamente lá no artigo 218, parágrafo 2º, que as pesquisas científicas e tecnológicas
tem que se voltar preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Ou seja, é uma determinação constitucional, né? O desafio disso, obviamente, é atender essa exigência constitucional e manter a liberdade científica no sentido de que ela não pode ser instrumentalizada também por interesses de quem, não só pelo interesse do poder privado, mas também pelos interesses de quem exerce o poder político. A universidade, os órgãos de ciência e tecnologia têm que ter, nesse sentido, a sua autonomia garantida, justamente para impedir que eles sejam instrumentalizados pelo poder econômico privado e pelo poder político, para atender interesses que não os interesses do país, né? Um dos grandes dramas da política científica e tecnológica é como conseguir elaborar pesquisas, como conseguir elaborar produtos, enfim, descobrir novas formas, novas modalidades, de novos processos, né, para atender justamente a necessidade de criação de tecnologia própria e, no caso de absorver tecnologia importada, como adaptar essa tecnologia às necessidades, aos materiais, aos fundos, aos objetivos nacionais. Ou seja, é a recuperação e a estruturação de uma base própria no país de desenvolvimento científico e tecnológico, né, visando justamente atender ao interesse nacional, tentar afastar o nosso sistema científico, tecnológico, nosso sistema produtivo, de mera imitação de padrões vindos geralmente dos países centrais, o que favorece exclusivamente a parcela da elite de alta renda, que continua exigindo apenas importação de tecnologia. O objetivo de uma política de desenvolvimento científico e tecnológico é também garantir essa autonomia, garantindo a necessidade de reduzir a necessidade de produtos e tecnologia importada sem nenhum tipo de adaptação ao país, para favorecer a transformação do setor produtivo e melhorar a capacidade do país no seu processo de desenvolvimento. Autodeterminação tecnológica significa ter a capacidade de tomar decisões autônomas em questões de tecnologia, ou seja, ter a capacidade de gerar de modo independente os elementos críticos do conhecimento técnico necessário para a obtenção de um produto ou um processo. É a capacidade potencial autônoma de produzir internamente bens e serviços essenciais para a estratégia de desenvolvimento. A autonomia científica está ligada à necessidade de a ciência poder fornecer a base para o país ter uma autonomia em relação às suas necessidades e ao seu processo de geração de conhecimento. Ou seja, a Constituição mostra a importância de todo esse processo de autonomia científica e tecnológica, de ter uma política específica de ciência e tecnologia. A Constituição de 88 não se limitou só nisso, só prevê lá no artigo 218 a política de ciência e tecnologia. Ela é fruto também, e isso explica algumas das suas opções, de toda uma discussão que ocorreu no Brasil nos anos 80, também no campo da ciência e da tecnologia, que foi a disputa sobre a Política Nacional de Informática. A Política Nacional de Informática foi uma tentativa, no finalzinho da ditadura militar, a Lei de Informática de 84, né, de criar um setor nacional na informática, que na época era vista como a vanguarda, né, do avanço tecnológico, do avanço científico, e se criou uma série de política de reserva de mercado, política de distinguir empresa brasileira de capital nacional, né, uma série de políticas que visavam incentivar o setor tecnológico, particularmente na informática. E tem algumas curiosidades que às vezes as pessoas não sabem, né, sobre essa política, né?
primeiro lugar, o setor que defendia muito a política de informática, por incrível que pareça, era o setor financeiro, eram os bancos. Todos os grandes bancos brasileiros criaram seus departamentos de informática, que alguns existem até hoje. E por que isso? Porque estavam naquela fase de informatização das operações, e na época o Brasil tinha inflação elevada, e a informatização facilitava a velocidade das operações bancárias. Então, ela, de certa maneira, era um instrumento para evitar a desvalorização rápida da moeda. Tanto é assim que o Brasil, até hoje, o sistema de compensação, por exemplo, dos bancos brasileiros, compensação de cheque, né, que hoje praticamente ninguém usa, mas ainda existe, né, ele é muito rápido, ou mesmo o sistema de compensação de contos. E nos países da Europa, por exemplo, você pagar uma conta precisa de 4 dias úteis para pagar a conta. Você tem que pagar, depositar o dinheiro 4 dias antes. A conta vence no dia 20, o dinheiro tem que estar na conta dia 16, que demora, uma operação demora 4 dias. No Brasil não é feita no mesmo dia. Isso tudo é fruto do desenvolvimento de técnicas e de produtos, de programas de informática nesse período da lei de informática. Mas talvez a importância maior tenha sido na tentativa de distinguir entre empresa brasileira, que era empresa constituída sob as leis brasileiras. Então, por exemplo, a Volkswagen do Brasil é uma empresa brasileira, não é? Ou a Nokia do Brasil é uma empresa brasileira, não é isso? Né? Porque são constituídas sob as leis brasileiras. E a empresa brasileira de capital nacional, que é a verdadeira empresa brasileira, que é a empresa que efetivamente tem o capital, o controle da empresa é de nacionais. Isso foi proposto na Lei de Informática de 84 e chegou na Constituinte, no artigo 171 da Constituição, que fazia a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, especialmente buscando o interesse de desenvolvimento tecnológico. Era justamente para incentivar, o governo ia dar incentivos, ia dar financiamento, ia favorecer a empresa brasileira de capital nacional no setor tecnológico. Esse era o objetivo desse artigo. O que aconteceu, na verdade, foi que o Brasil foi vítima aí de uma campanha internacional gigantesca contra a lei de informática nos anos 80. Né? Havia não só o setor, a grande mídia e todos aqueles de sempre falando contra a política de informática, mas o governo americano, que na época era o Reagan, depois do seu Bush, mas na época era o Ronald Reagan, vai agir diretamente contra o Brasil na questão da lei de informática. E vai incluir o Brasil no rol de países da sua lei de comércio com quem os Estados Unidos tinham que fazer bloqueio econômico. A gente estava junto com Cuba, a Coreia do Norte, o Irã e a Síria. Estava o Brasil, né? Porque os americanos reagiram de maneira extremamente violenta em relação à lei de informática brasileira. O que é curioso, porque vocês podem dizer, bom, tá, mas o Brasil inventou isso. Não, o Brasil, na verdade, não fez nada de diferente do que outros países na mesma época estavam fazendo. No mesmo período, nos anos 70, nos anos 80, vários países adotaram leis de proteção informática muito similares à nossa, com reserva de mercado, com distinção entre capital nacional e capital estrangeiro. E posso dar 3 exemplos aqui: o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. E com nenhum desses países houve a reação que aconteceu em relação ao Brasil dos Estados Unidos. O Japão e a Coreia do Sul, porque afinal são sócios no processo ali de desenvolvimento do leste asiático, né? Enfim, tem todo um tratamento privilegiado na política externa e econômica norte-americana, ninguém falou nada. A Índia, porque a Índia tem um outro tipo de relação com os Estados Unidos, até porque a Índia é uma potência nuclear. E com potência nuclear ninguém briga. Né? Você não chega gritando. Você pede educadamente, conversa. Né? Quem sabe você poderia rever essa política, vamos pensar juntos, vamos fazer um acordo. E os americanos negociaram com a Índia. O Brasil não. O Brasil, eles
e trataram com uma série de sanções, uma série de retaliações. Isso gerou um clima muito grande, um debate muito grande na sociedade brasileira na época, e justificou a inclusão na Constituição de 88, tanto do artigo 171 quanto do artigo 218. Porque ciência e tecnologia estavam no debate público, né, da importância da autonomia tecnológica, estava sendo um ataque à soberania nacional, e isso justificou a inclusão dessa preocupação na Constituição. O que vai acontecer depois é que, a partir dos anos 90, né, vem uma série de governos que procuram desmontar o modelo estruturado na Constituição de 88, e o governo Collor já revoga parte da lei da informática, em 91, e o governo Fernando Henrique aprova uma emenda constitucional, a emenda 6 de 95, que tira da Constituição o artigo 171, a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, né? Mas não tira a necessidade da política tecnológica e da política de desenvolvimento científico e tecnológico. Nem tira o papel das universidades e dos institutos públicos de ciência e tecnologia no desenvolvimento científico e tecnológico do país. O que vai acontecer a partir de então vai ser um outro tipo de política, e que vocês sabem, que vocês sofrem na pele, né? Que vai ser a tentativa de desmonte por vias indiretas da política de autonomia científica e tecnológica, particularmente pelo desvio ou pela negação de envio dos recursos necessários para essas políticas. Isso aí todo mundo sabe. Na universidade pública nós vivemos isso no dia a dia. A todo tempo temos os problemas dos recursos públicos que não vêm, que não chegam ou que são negados. E com as mais variadas desculpas geradas pela política econômica seguida no país desde 1994 e que não foi modificada por nenhum governo que sucedeu o senhor Fernando Henrique Cardoso, a verdade tem que ser dita. A política econômica é a mesma, sem tirar nem pôr, né? O que acontece é que teve períodos de um maior alívio em virtude de situações conjunturais da economia internacional, então teve um pouco mais de recursos. O Brasil ganhou um pouco mais de dinheiro por causa do boom das commodities, então deu um pouco uma aliviada, mas foi só isso. A política é a mesma, a política é igualzinha. A política do Fernando Henrique é a mesma política do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, do Lula de novo. Infelizmente, essa é a verdade e tem que ser dita. E é uma política que vai de encontro, e é curioso, vai de encontro com a Constituição, e é engraçado como ela é contraditória com o discurso desses várias figuras políticas, jurídicas, econômicas, que adoram criticar a Constituição brasileira de 88. A Constituição brasileira de 88, ela, por ter dado uma ênfase maior em políticas sociais, em direitos sociais, falou de ciência e tecnologia, falou de saúde, falou de educação, falou de uma série falou de reforma agrária, falou de uma série de políticas que, de maneira mais incisiva, de maneira mais firme, né? Ela é o que a gente chama, na teoria constitucional, uma constituição dirigente, uma constituição que determina fins e objetivos para o Estado atingir. E está lá na Constituição o texto inteiro. Desde o artigo 3º, que fala dos objetivos da República, vai falar de erradicação da miséria, de desenvolvimento nacional, de eliminação das desigualdades, de eliminação da discriminação, né? Objetivos gerais da sociedade brasileira, até no decorrer do texto, quando vai falar da política de educação, da política de saúde, a política de ciência e tecnologia, a política de previdência, assim por diante, vai determinar a linha pela qual o Estado tem que organizar essas políticas. Pois bem, o que é curioso, os críticos dessa Constituição, a partir dos anos 90, vão começar a dizer que a nossa Constituição ela era um desastre porque ela gerava ingovernabilidade e ela amarrava a política.
Então, o político era obrigado a fazer aquilo. Como se alguma Constituição não fizesse isso. Todas as Constituições dão os parâmetros de atuação no sistema constitucional, né, todo mundo sabe, da atuação da política. Né? E a Constituição nada mais fazia do que isso, dava o parâmetro de atuação. Fala, tem que ter política de saúde, tem que ter política de educação, tem que ter política de ciência e tecnologia, tem que ter política de proteção ao trabalho e assim por diante. Né? Isso não é amarrar a política, isso não é gerar ingovernabilidade. Mas esse foi o discurso que passou a ser repetido na mídia à exaustão. Né? E o que acontece a partir do governo Fernando Henrique, isso é um processo que vai em todos os governos, a Constituição passa por um processo de reforma permanente. Foram 30 emendas no Fernando Henrique, foram 30 emendas no Lula, na Dilma foram 16, que não deu tempo de talvez fazer 30, e assim por diante. São uma série de emendas constitucionais, as mais disparatadas, e que é curioso que os mesmos atores, os mesmos juristas que falavam que a Constituição de 88 amarrava a política, que ela vinculava em excesso, porque ela fala em políticas sociais, são os mesmos que defendiam as reformas que não só invertiam o sentido de muitas dessas políticas, como inseriram no texto constitucional uma série de minúcias e detalhes que não tinha antes, justamente para impedir que um eventual sucessor não pudesse modificar. Eu dou exemplo dos exemplos mais banais. Né? Por exemplo, tem a reforma administrativa do senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, que agora parece que mudou de lado, mas que foi ministro da reforma administrativa do Fernando Henrique. Né? O senhor Bresser Pereira, na emenda 19 de 98, entre outras coisas, incluiu o estágio probatório do servidor público, que era algo que estava na lei do serviço público, do servidor público. Não precisa estar na Constituição estágio probatório do servidor público. Mas é algo que, só para dar um exemplo, foi incluído no texto constitucional, no pacote, né, no todo o processo, que vai aumentando o nível de detalhe, de minúcia do texto, justamente para aí sim amarrar os governos que vêm depois. Então é engraçado, a Constituição dirigente que fala das políticas sociais, ela é ruim, ela gera ingovernabilidade, ela amarra a política. Aí essa Constituição dirigente invertida, que é para o desmonte do Estado, que é para reverter esse processo, que inclusive na parte de finanças públicas da Constituição fez uma terra arrasada, né, porque fez uma tamanha confusão que todo governo tem que fazer alguma emenda para resolver a questão do orçamento e dos fundos públicos, tamanha confusão que fizeram ali. Essa é a boa Constituição. Essa é a Constituição dirigente boa. Essa é a Constituição dirigente da responsabilidade. Essa é a Constituição dirigente do país que mostra que é sério, não é? O país está mostrando para os seus credores internacionais que ele está disposto a fazer qualquer coisa para garantir o pagamento, né, dos seus compromissos. Que é isso que aconteceu. É a Constituição dirigente invertida. Eu, professor Massoneto, né, que foi orientador do professor Jonas, né, o professor Luiz Fernando Massoneto, escreveu um artigo, né, sobre isso uma vez, da Constituição dirigente invertida. Essa é a Constituição dirigente hoje que vigora no país. E isso abala, obviamente, né, todo o setor de ciência e tecnologia e as universidades. Né? Por quê? Porque vão ser uma série de regras que vão permitir contingenciamento atrás de contingenciamento, vão permitir desvio atrás de desvio das verbas que deveriam ser disponibilizadas para a ciência e tecnologia, para a educação, para a universidade, para a saúde, para a previdência, e vão sendo estruturadas no sentido de simplesmente serem mantidas sob controle do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento para garantir o pagamento, né, dos compromissos do Brasil. Não por acaso, todo mundo sabe, não estou falando nenhuma novidade, né, metade do orçamento da União é para o pagamento do serviço da dívida. A outra metade aí divide com todo mundo. Né? Aí tem educação, saúde, transporte,
infraestrutura, comunicações, previdência, servidores públicos, universidade, ciência, tecnologia, tudo, né? E obviamente dentro de e mesmo assim não é suficiente. Tanto não é suficiente que nós estamos vendo hoje, recentemente, a volta de uma proposta que o Fernando Henrique tentou e não conseguiu, que o Temer tentou e não conseguiu, que no Bolsonaro chegou a ser aventado e que agora volta, que é da desvinculação da saúde e da educação, da desvinculação das verbas constitucionalmente designadas para saúde e educação, já tinham sido desviadas pelo teto de gastos, né, do Michel Temer, e que, com o fim do teto de gastos, agora está tentando achar um outro jeito de tirar esses recursos novamente da saúde e educação e ir para o serviço financeiro do governo federal. Ou seja, a prioridade, infelizmente, continua sendo a de garantia do capital, de garantia dos credores nacionais e internacionais do país a qualquer custo, a qualquer preço. E nisso, aí vocês sabem melhor do que eu, né, a universidade ela é sucateada. Nisso, a universidade perde os recursos necessários para a sua manutenção e para a sua expansão, né, e para a preservação das suas pesquisas, para a preservação do seu corpo docente e administrativo, né, e para a garantia de um bom ensino para os seus alunos. E a política de ciência e tecnologia vai junto, porque, afinal, quase toda ela é desenvolvida nas universidades, e nas universidades públicas, ou nos institutos públicos de ciência e tecnologia. Estamos, então, hoje, acho que nesse sentido, acho que esse é o motivo todo esse debate que a gente está trazendo. Hoje, então, ficamos diante dessa situação, né? O governo hoje esquece que toda atividade e atores da política científica e tecnológica tem que estar subordinada ao objetivo constitucional de superação do desenvolvimento, de construção de uma sociedade mais igualitária. A política científica e tecnológica ela é essencial, né, para esse processo. E não podemos menosprezar, talvez, a questão essencial, a importância da pesquisa, a importância da ciência, a importância da tecnologia, também, não só para o processo produtivo, para o desenvolvimento tecnológico, mas também para as políticas de combate à miséria e à exclusão social, são essenciais para a integração dos setores mais desfavorecidos da população ao processo do desenvolvimimento nacional. A Constituição de 88 é muito clara em relação a isso não mudou, ninguém tirou, né? A superação do subdesenvolvimento passa necessariamente pela redução das desigualdades sociais, pela erradicação da miséria. E a política de desenvolvimento científico e tecnológico não pode ser desvinculada desse problema essencial da sociedade brasileira, sob o risco de se tornar inócuo. O papel da política de desenvolvimento científico e tecnológico, o papel da universidade é também participar do processo de integração e de superação do subdesenvolvimento, que passa essencialmente pela redução das desigualdades, pela redução das iniquidades tão grandes que ainda existem no nosso país. Queria agradecer o convite, né, e fico aí à disposição para eventual debate. Muito obrigado. A gente que agradece, professor, pela aula. Antes de passar aqui para comentar, para junto dos professores que estão aqui conosco, eu queria saudar a presença da professora Mariana Vera, a professora Gisele, da Universidade Estadual da Bahia. Eu também saudar a professora Felipe Estrela, aqui da nossa casa,
a professora já saudei, né? Eu queria, então, como o professor, ele infelizmente vai ter que sair às 11 horas, né? Vou abrir aqui os comentários do professor Giovanni, Jana, só pedir para falar, talvez aqui perto do microfone que você tinha usado no começo, porque se não dá eco, eu não escuto a pergunta. porque eu troquei o microfone. Mas já vou passar a palavra, professor, para os professores aqui que querem fazer comentários ou perguntas. Professor Giovanni. Bom dia a todos e todas. Professor Gilberto, me escuta? Estou escutando, mas está com muito eco. Tentar aqui você para Desliguei. Desligar, melhorou, professor? Mais ou menos. O melhor ficou quando o Jonas falou no microfone aqui perto, aqui na frente, acho que onde ele está. Não sei se é o caso de falar e ele repete aqui, não sei, talvez seja. Eu acho que ele consegue mais perto aqui do computador, né? Você eu escuto direitinho, ele eu escuto com eco. Pode usar esse aqui. Tá? Até porque para a gravação fica melhor. Nossa tecnologia. Professor Gilberto, agora nos ouve melhor? Agora ouço direitinho. Professor, é um prazer, né, poder ter assistido essa sua exposição, né? E peço desculpa aqui para o meu amigo. O seu trabalho, professor, é um trabalho de peso e muita influência, né, na nossa formação enquanto estudioso do direito constitucional, né? Sou um profundo admirador do seu trabalho, portanto é um prazer muito grande, né, poder estar aqui. E como temos uma limitação de tempo, né, eu vou direto aqui para alguns comentários, né? Eu, essa semana, professor, tive o prazer de conhecer, juntamente com o professor Jonas, né, o professor Bruno Rodrigues Lima, que recentemente escreveu, saiu publicado pela editora Contra a Corrente, um livro sobre a história de Luiz Gama, né, que foi fruto de uma pesquisa científica realizada por ele na Alemanha e que lhe rendeu 2 prêmios na Alemanha, né, 2 importantes prêmios na Alemanha. Mas por que eu estou falando disso? Porque o professor Bruno, em 2019, professor José, imagine você, ele, na Alemanha, fazendo o mestrado sanduíche, o doutorado de sanduíche, desculpa, né? Ele estava vinculado ao UNB, sob a orientação do nosso querido amigo Marcelo Neves, e ele recebe a notícia que o governo Bolsonaro cortou a bolsa dele, assim que entrou, né? Como aconteceu com diversos pesquisadores em diversas áreas. Se ele não tivesse uma reserva financeira, ele não tinha nem o que comer, né? Então, é muito importante, nessa sua fala, professor, que a gente entenda a necessidade dessa proteção da Constituição vigente à ciência, para que nós não fiquemos reféns de atos de desgoverno como esse, né, e tantos outros que aconteceram. Professor Gilberto, eu conheço pessoas que trabalham, né, junto à CAPES, que me contam que, quando entraram no ano passado para trabalhar, nem os pendrives achavam, porque tinham subtraído computadores, pendrives, né? Terra arrasada. Não satisfeitos em destruir tudo que se construiu, né, de avanços no incentivo da ciência e da tecnologia. O senhor foi muito feliz ao pontuar, né, que a maioria das pesquisas desenvolvidas que geram, né, novas tecnologias, avanços, são desenvolvidas em universidades públicas com financiamento público. Isto não é só no Brasil. Tem um livro muito interessante da professora Mariana Mazzucato, não sei se, né, o senhor conhece, chamado Estado Empreendedor, que conta com muita propriedade exatamente isso. Estados Unidos, o investimento norte-americano em ciência e tecnologia
depois vai para o setor privado que produz, né, verdadeiras riquezas. Cito aqui um rápido exemplo, o iPhone, que foi tecnologia produzida dentro, né, de laboratórios do Exército Norte-Americano sob financiamento do próprio Estado norte-americano. Então, é muito importante que as pessoas tenham, professor, essa noção, né, de que a universidade ela entrega muito. Outro dia eu vi alguém comemorando os royalties recebidos, né, pela sua universidade, pela USP, no desenvolvimento de uma determinada medicação, como se fosse assim, maravilhoso. Foi muito pouco. Vonal, Né? Vonal. O Vonal, o remédio Vonal, né, que é para... Era até... Caiu bem, porque o comentário merecia um Vonal. Né? Com todo respeito, o dinheiro, Alessandra, que foi de royalties é mínimo diante do quanto que a indústria farmacêutica ganhou em cima disso. Né? Não que não seja bom os royalties, o investimento na universidade, mas, né, essa exploração precisa ser pontuada. Né? Professor Gilberto, o senhor falou de uma questão aí, sobre a questão dos ataques à nossa Constituição dirigente. Né? E eu tenho há algum tempo sustentado que talvez estejamos diante de uma das maiores vilãs da história da humanidade, porque nunca vi tanta gente querendo matar a Constituição. Né? Acho que foi editada, no outro dia já tinha alguém querendo matar. E aí, então me digo, a Constituição está viva ou morta, etc. E tal. Alguns amigos nossos até publicaram nesse sentido. Enquanto esse projeto do constitucionalismo dirigente, na verdade, nós não vivenciamos ele ainda plenamente. Né? Muito timidamente nós vivenciamos por né, alguns progressos de alguns governos, mas, de uma forma geral, como querem matar uma Constituição que sequer deixaram progressos sendo feitos. E aí, né, o seu comentário perfeito na análise da parte social não presta, mas ela, enquanto for dirigente para destruir direitos, ela presta. Então, essa é uma outra reflexão. Eu não tinha essa noção do número de emendas, confesso que eu nunca fui muito bom para matemática, mas quando o senhor tocou, eu fui contar quantas emendas fez o último governo, porque 30 de FHC, 30 de Lula, com 8 anos de governo. O último governo, em 4 anos, produziu 29 emendas. 29 emendas em 4 anos. Esse é o recorde. Né? Esse é absolutamente o recorde. Né? O dia, professor, que conseguirem, se conseguirem, rezemos para que não consiga, quem tem fé, quem não tem, joga energia positiva, faça qualquer coisa. A desvinculação de receitas de saúde e educação diante de emenda de teto de gasto e a maldita, me desculpe, né, emenda do relator, acabou. Né? Aí a gente vai ficar completamente sem eira nem beira. Né? Um navio à deriva. Então, é muito importante que isso seja combatido. Nosso papel, né, enquanto professores, pesquisadores, acadêmicos, de combater isso. Por último, professor, fugindo da sua palestra, eu queria só deixar uma pequena provocação, caso o professor sinta-se à vontade para falar. Mas eu tenho discutido com muitas pessoas recentemente, e falando sobre questão de tecnologia, né, há, hoje em dia, um certo frenesi em relação à utilização de alguns recursos tecnológicos. Né? Usar o que nós estamos usando aqui para fazer uma troca de experiência, ter a oportunidade de ouvir, né? É espetacular esse recurso. Mas usar esse recurso para aulas cotidianas não me parece adequado. Né? Como também não me parece adequado a forma como as pessoas querem fazer de substituir, né, o ser humano por inteligência artificial. Se é que há inteligência. De quem seria essa inteligência? São coisas que, minimamente, a gente tem que, né, pensar. Então, eu vejo, por exemplo, os recursos tecnológicos, eu não sou contra recursos tecnológicos, pelo contrário. Mas devemos pensar como instrumentos, ferramentas que nos auxiliam. O que se está querendo fazer hoje é uma substituição completa. E aí me recordo de um livro maravilhoso, de um intelectual que eu gosto muito de ler, que é o coreano Byung-Chul Han, né? Que é um excepcional autor, e ele tem um livro chamado Sociedade da Transparência, que, uma certa feita, eu utilizei para escrever um texto discutindo exatamente essa questão do que ele levanta ali na sua reflexão filosófica, que é o fato de nós termos uma sociedade hoje tão transparente que ela não tem substância em nada. Né? Ela não retém nada. Tudo passa. Tudo passa. Né? Então, nós não temos reflexões, não temos
maturação sobre as coisas. Nós não achamos que o tempo tem que ser do imediato, do toque de um Google, né? Então, a gente tem que pensar o quanto essas tecnologias estão potencializando esse esvaziamento de conteúdo, o quanto isso impacta na educação, né? Veja, quanto nós temos que ter hoje cuidado ao passarmos determinadas pesquisas, trabalhos acadêmicos, porque podemos estar corrigindo apenas trabalhos acadêmicos de inteligência artificial, se é que é inteligente, né? Porque outro dia, inclusive, todo mundo sabe que isso é um fato notório, que a inteligência artificial, consultada por um magistrado, inventou uma jurisprudência. Ela inventou uma jurisprudência. Não só aconteceu com advogados, como aconteceu também com o magistrado, uma coisa absurda. Então, o quanto nós estamos nos entregando essas tecnologias, e não é resistir à tecnologia, mas entender o papel dessas tecnologias dentro do processo educacional. Eu acho que esse é um debate que a academia precisa urgentemente, não só ele está implementado, mas aquecer e aprofundar esse debate, porque nós estamos vivendo um período extremamente perigoso, porque veja o quão sedutor é para um estudante utilizar a inteligência artificial e se eximir da sua responsabilidade de estudar, de buscar conhecimento. E isso vai deixar, né, uma lacuna, porque ele pensa no seguinte: no escritório eu vou utilizar isso, quando eu for estagiar, no meu trabalho acadêmico eu vou utilizar isso. Então é preciso que a gente tenha, né, uma preocupação muito grande e, como o tema envolve ciência e tecnologia, eu queria, né, lhe provocar um pouquinho sobre isso. Professor, parabéns, né? Sabe que tem um grande admirador aqui na Bahia. Um forte abraço. Obrigado, professor. Eu vou só dar um exemplo que é mais simples. De tudo que você falou está absolutamente correto. Tem um exemplo mais simples, que é o da questão da tecnologia, do uso equivocado, que é, por exemplo, que é o que está acontecendo no Brasil em relação aos livros, né? O livro eletrônico, o Google, o buscador, enfim, a possibilidade de você consultar pelo celular ou pelo computador uma série de textos, enfim, isso deveria ser entendido, isso tem que ser entendido como uma ferramenta a mais, mas não como um substituto do livro. É algo a mais. É assim que é entendido, aliás, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ninguém abandonou, ninguém disse que o livro acabou. As pessoas continuam lendo livro, produzindo livro, comprando livro, as bibliotecas continuam adquirindo livros. Aqui tem biblioteca que diz que só quer plataforma digital, que não quer mais livro. Quando uma biblioteca diz isso, é para sentar e chorar. Né? A base do conhecimento não pode ser jogada fora assim, né? Isso não é saudosismo, isso não é conservadorismo. É simplesmente saber utilizar os instrumentos de acordo com as suas funções, né? É legal poder, é legal, só que não substitui. Ele é um a mais, ele facilita. E o que é engraçado, né, professor? E aí essa história de inteligência artificial talvez venha nesse sentido também, é que com a facilidade que hoje existe, que nós não tivemos quando fizemos as nosso mestrado, nosso doutorado, a gente não tinha essa facilidade, né? A gente é velho, né? Não tinha essa facilidade toda. A facilidade de conseguir coisas não implica em trabalhos melhores, é incrível isso. Você poderia ter trabalhos muito mais fundamentados, muito mais estruturados, com acesso à bibliografia e textos estrangeiros que a gente não tinha acesso. O professor Jonas não pegou isso, mas o professor Massoneto, o orientador do professor Jonas, quando a gente fazia pós-graduação, aí quando alguém viajava para a Europa ou para os Estados Unidos, você fazia uma listinha de artigos. Olha, você conseguir, traz uma cópia para mim. A gente não tinha acesso às revistas, elas não eram digitalizadas, nada disso. Né? Você tinha dificuldade no acesso das coisas. Hoje está tudo digitalizado, hoje está tudo à disposição. Né? E você não consegue fazer disso uma melhoria na qualidade, no aprofundamento das pesquisas. Pelo contrário, acaba indo pelo jeito mais fácil, infelizmente. E não é só aqui, aí não é só aqui.
E o que isso é de um jeito, e de outro jeito tem uma outra reação. Num primeiro momento, pareceu que essa expansão da digitalização dos textos, das revistas, iria justamente aumentar o acesso. E aí o que começava a surgir? Começar a se organizar. Esses portais controlados por grandes editoras, que, na verdade, mercantilizaram completamente o acesso ao conhecimento científico. Hoje, para você publicar uma revista importante do exterior, né, boa parte das pessoas tem que pagar. Tem que pagar para publicar, e a revista não fica à disposição necessariamente de todos. Né? Não fica, tem que ter os portais. As universidades, boa parte dos orçamentos acabam sendo gastos em portais, o que é um paradoxo, porque as revistas e esse material só existem porque nós, comunidade acadêmica e científica, que produzimos o material. Se não tivesse a academia, não tinha o material, não tinha o conteúdo. Só que para ter acesso ao conteúdo, tem que pagar lá para Elsevier, para Campus, para não sei qual, né? Para Wiley, tem lá os vários portais, são fortunas, né? Parece que o portal CAPES é uma tentativa de dar acesso maior para as universidades no Brasil disso, mas a CAPES paga uma fortuna nisso, né? Para poder ter o acesso. Então, a tecnologia também gerou uma mercantilização que não existia. Né? Foram novos campos. Isso mostra como a gente não pode se deixar levar simplesmente pelo discurso poliana de que, olha só como ficou mais fácil, como ficou melhor. Tem coisas que ficaram mais difíceis, com toda a facilidade. E o que não se pode deixar também é que a tecnologia impeça a pesquisa, ou a tecnologia atrapalhe a pesquisa. Eu acho que isso é o principal. Cada tecnologia, cada inovação tem a sua função. Você não pode achar que é a salvação, que é a mudança por mera facilidade ou conveniência. Ah, não preciso mais ler, porque afinal agora eu só olho no Google e está tudo resolvido. Eu acho que esse é o drama que a gente vive, né? É fazer voltar as pessoas a pesquisarem, a lerem, a pensarem com propriedade, e não simplesmente ir na forma mais fácil, na forma mais rápida. Professor Gilberto, Acho que o microfone. o microfone tem que estar uma... Professor Eu não Gilberto, estou ouvindo, João. Alô? Oi, eu não estou ouvindo, tá ruim. o computador de entrada é esse? Não, é esse aqui, o computador é esse. É esse aqui que. Quer que eu vou para lá? Se consegue vir para cá, acho que ele consegue ouvir melhor. Aí o João não estou ouvindo direitinho. Fica aí, Eu tenho a impressão que... Me ouve agora, professor? Agora eu ouço. Eu acho que é melhor virar para lá, a caixa, só para não dar microfonia. Professor Gilberto, muito bom dia. Meu nome é André Portela, eu sou professor de Direito Financeiro e Tributário aqui na UFBA. Deixa eu pedir licença primeiro aos colegas e a todos os presentes. Vou pedir licença para não cumprimentar ninguém, tenho certeza que todos vão entender, não com delicadeza, né, mas para aproveitar ao máximo aí o tempo do professor. Professor Gilberto, é muito bom tê-lo aqui, e é muito bom também ter na nossa faculdade pessoas que falem em temas, né, tragam a luz temas que são de extrema importância, como o senhor fez aqui. O senhor falou aqui em desenvolvimento nacional, o senhor falou em soberania nacional, o senhor expôs aqui uma preocupação de entender o que é o Brasil e o que é o lugar do Brasil no mundo, principalmente em termos de desenvolvimento. Essas expressões, professor, que são fundamentais para a gente falar em realidade nacional e em futuro do país e da nação, elas simplesmente perderam o lugar para outros temas e outros termos, outras expressões, como austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, superávit fiscal. A gente precisa fazer, segundo nos dizem, o dever de casa. A gente está nessa discussão, nessa racionalidade, nesse debate, há pelo menos 30 anos. O senhor falou aí em Fernando Henrique Cardoso, esse ano, 2024,
a gente teria 30 anos, né, específico. Agora, em julho, a gente tem um marco importante. Se a gente quiser, a gente retrocede um pouco mais para o Consenso de Washington. E isso vai dar quase 40 anos. Se a gente quiser, a gente retrocede um pouco mais para o final da década de 70 e a gente vai ter a institucionalização política do neoliberalismo por meio de Ronald Reagan e Elizabeth Thatcher. Então, assim, a gente está nessa discussão, no domínio, no sequestro do discurso, há pelo menos aí 40 anos, se a gente considerar Consenso de Washington. Bom, o senhor falou, por outro lado, de Celso Furtado. Inclusive, colocou Celso Furtado como tendo sido um dos maiores economistas, se não o maior economista brasileiro, e é verdade, e eu concordo. E a gente poderia, inclusive, professor Gilberto, ampliar um pouco mais esse universo. A gente poderia incluir, por exemplo, Maria da Conceição Tavares. A gente poderia incluir aí Inácio Rangel. A gente poderia incluir João Pedro Cardoso de Mello, João Manuel Cardoso de Mello. E é interessante porque eu vou ao livro de Celso Furtado ou de Inácio Rangel e eu vejo que eles tratam de vários temas que são fundamentais ao desenvolvimento. Formação bruta de capital, ciência e tecnologia, exportação, tudo isso está lá. E eu não consigo identificar onde é que está nesses livros o discurso dominante da austeridade fiscal, do equilíbrio fiscal, da necessidade de você primeiro fazer o dever de casa. Então, isso me leva a considerar que a gente tem algum elo perdido aí entre décadas de 50, 60, início da década de 70 e o momento atual em que a gente só fala em austeridade fiscal. E falar e fazer a crítica desse tema é importante, porque hoje o que nos faz, a causa imediata que nos faz estar aqui mobilizados, é exatamente o sequestro que toda a nossa intelectualidade teve a partir desse discurso aí de responsabilidade fiscal, que, como o senhor muito bem falou, domina toda a produção, inclusive legislativa e constitucional, que a gente tem, pelo menos nos últimos 30 anos. Então, diante disso, eu sei que o senhor tangenciou esse tema, mas eu queria fazer o questionamento nesses termos. Eu queria insistir um pouco mais para lhe perguntar o seguinte: é possível a gente falar em desenvolvimento nacional no Brasil a partir dessa lógica de austeridade, ou, se o senhor quiser de maneira mais precisa, a gente precisa ter realmente uma ditadura de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, de austeridade, de fazer o dever de casa no Brasil, porque eu entendo que na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, onde existem menores demandas históricas de dívidas sociais, eu até entendo que haja uma preocupação mais elevada no tocante a esse equilíbrio. Mas num país que tem dívidas históricas para com a população em todos os sentidos, né? Faz sentido, efetivamente, a gente abordar esse tema dessa forma, como se esse fosse efetivamente o tema central da agenda nacional, que a gente não pode caminhar senão após resolver a questão específica do equilíbrio fiscal. Como é que o senhor vê esse tema e qual é a crítica que o senhor pode fazer? Deixa eu só pedir aqui só uma delicadeza, professor. Como está com o horário corrido e tem alguns outros professores também para fazer perguntas, se o senhor me permitir, só para a gente fazer um bloco, pode ser? Para dar tempo de todo mundo colocar questões e te ouvir mais. Tá bom, professor? Vou passar aqui para a professora Cláudia Alvaro. Bom dia, professor Gilberto, prazer ter conosco. Queria cumprimentar a plateia, professor, também, que está aqui conosco. Eu não estou ouvindo, professor. Então, nós temos aqui uma plateia cheia, professor, para uma sexta-feira de greve na universidade. Eu acho que isso é uma grande alegria e muito disso vem da felicidade de tê-lo conosco, ainda que virtualmente. Eu vou ser breve na minha pergunta, porque ainda tem outros colegas querendo se manifestar. Dentro do tema que o senhor trouxe, professor, uma das novidades que a gente tem, né, se é que podemos chamar de novidade, foi a emenda constitucional 85 de 2015, que incorpora a ideia de inovação à Constituição Federal e procura criar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
Queria justamente saber como o senhor vê, se isso você compreende como uma novidade, que divisas isso gera, ou se gera alguma divisa de 2015 para cá, e principalmente no que se refere ao ponto que você tratou na sua fala sobre a questão do desinteresse do setor privado em investimento na tecnologia. Me parece que uma das coisas que a emenda constitucional traz é justamente a criação de um papel articulador do Estado para criar essas pontes entre interesses públicos e setores privados. Queria ouvir de você em que medida, como o senhor vê, né, essa mudança na Constituição e se a gente pode entender isso como algo que já traz mudanças, principalmente pensando na ideia de desenvolvimento social e de responsabilidade social do setor privado. Para essa minha pergunta, mais uma vez agradeço e já passo a palavra para o colega. Bom dia, professor Roberto, bom dia, pessoal. Eu sou a Isabela, professora aqui também da faculdade, professora da disciplina de legislação social, e agora também com o desafio de, junto com colegas, estar à frente da disciplina de direito educacional. Eu queria, antes de mais nada, assim, parabenizar o professor Jonas por este evento, tá? Pela coordenação, né, por essa ideia, e que ajuda a gente a perceber, né, como a greve é também, né, é conflito, mas é também luta e é oportunidade, né? É a oportunidade de estarmos aqui juntos com colegas, estudantes, fazer uma discussão, inclusive, de uma temática que muitas vezes ela está ausente, né, dos nossos currículos, né? Pensar educação, pensar ciência, pensar tecnologia dentro do marco, né, e do espaço, dos debates, dos princípios, enfim, no âmbito da infância jurídica, é uma necessidade, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer isso dessa forma dialogada. Professor, eu fiquei muito contente também pela oportunidade de escutá-lo. Acho que o senhor traz para a gente um quadro histórico, inclusive, extremamente importante, né? E que, com certeza, a gente vai partir dele, né, para uma série de discussões que a gente continuará fazendo aqui no âmbito, né, das atividades de greve, mas também na nossa sala de aula. E eu queria só trazer uma reflexão, na verdade, trazer um aspecto, uma dimensão. Queria saber como o senhor vê no âmbito, né, desse debate sobre a política científica e tecnológica no Brasil, é algo que me parece uma mudança de paradigma mesmo, e algo inovador na perspectiva de uma democratização de acesso mesmo ao ensino superior neste país, que são as políticas afirmativas. Então, em que medida é que essas políticas também, elas são potentes no sentido de promover uma mudança, não, dessas raízes, e que o senhor tão bem desenhou, né, para a gente, mostrando como a questão educacional brasileira é uma questão de desigualdade, né, de desigualdade de acesso, de desigualdade de permanência, inclusive na pós-graduação. Então, é uma reflexão para a gente conversar aqui com o senhor, mas agradecendo muito a sua presença, a sua participação nessa construção desse movimento de ocupação e greve aqui na UF. Muito obrigada. Bom dia. Alô? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Está ouvindo? Então, eu entrei de penetra aqui, que meu nome não estava na lista, não, mas eu sentei do lado do Jonas, e o Jonas me deu essa oportunidade. Eu quero fazer duas perguntas bem breves. É possível identificar as privatizações, em especial das telecomunicações, como medidas que afetaram a tentativa de conquistarmos uma autodeterminação tecnológica? E a outra questão, até em respeito a Bresser Pereira, que o senhor comentou, a agencificação do Estado seria parte dessa constituição dirigente do tipo invertida? Obrigado. Está vendo? Foi curto e rápido. Com a palavra, professor. Posso responder ou tem mais alguém?
Tem mais alguém? Então, vou começar de trás para frente. Como o professor mencionou aqui, é óbvio que as privatizações e a chamada reforma gerencial tem a ver com esse processo. Inclusive, a lógica da agência, qual é? É a lógica de você ter um corpo supostamente técnico isolado da política, que seria ruim, né? A política é malvada, então ela tem que ser isolada, porque o político só pensa em eleição, só pensa em beneficiar os seus eleitores, os seus patrocinadores, que seja. E então você separa pedaços da atuação estatal, da interferência, supostamente da ingerência política, um corpo técnico neutro que teria condições então de decidir da forma mais racional e eficiente possível. O estudante sabe que não é verdade. Os americanos mesmo, lá nos anos 40 do século passado, já falavam da teoria da captura, né, em que esses órgãos reguladores, na verdade, servem aqueles que eles deveriam regular, né, porque o sujeito está lá ele é indicado ou enquanto ele está lá, ele está querendo sair para algum lugar, né, então ele vai acabar atendendo o interesse para onde ele quer ir. Então ele está na Anatel, ele quer ir para trabalhar numa empresa de telecomunicação. Está no Banco Central, ele vai trabalhar no sistema financeiro quando sair dali. Então ele está garantindo o futuro dele, a famosa porta giratória, está garantindo o futuro dele. Esse discurso tem muito a ver também com uma construção, né? O Habermas falava isso, da técnica e ciência como ideologia. Que o técnico é bom, é neutro, na verdade é a imposição de determinados padrões com a desculpa do técnico, com a desculpa de ser científico ou racional, enfim, que não necessariamente são as únicas possibilidades, não necessariamente são as melhores formas possíveis de gestão. Então, esse modelo de insulamento, vamos dizer assim, né, que é a agentificação, está ligado, sim, a esse processo de inversão, vamos dizer assim, da nossa Constituição. Da mesma maneira que as privatizações afetaram, sim, a autonomia tecnológica. Eu dou o exemplo da Telebrás. A Telebrás tinha um centro de produção tecnológica aqui em Campinas, em São Paulo, que foi destruído. Não sobrou nada. Porque o pessoal fala, não, mas telecomunicações eram muito ruins porque tinha fila do telefone. Sim, porque o telefone, até então, era poste e fio. A infraestrutura tinha que chegar, né, nos lugares, né? E a Telebrás, bem ou mal, cobriu o país inteiro de poste e fio. A privatização ocorre bem no momento em que há mudança tecnológica para o digital. Ou seja, e que a Telebrás já estava desenvolvendo alguma coisa no Centro Tecnológico de Campinas sobre a questão da digitalização. Então, a expansão, vamos dizer assim, da telefonia não foi em virtude também da mudança tecnológica, bem na mesma época que ocorreu a privatização. Mas o Centro Tecnológico da Telebrás foi destruído. O Centro de Estudos de Planejamento Energético da Eletrobras acabou. O Ministério dos Transportes tinha o GEIPOT, que era o Grupo Executivo de Políticas de Transporte, que tinha estudos sobre mobilidade urbana desde os anos 70, desde os anos 80, para melhorar a mobilidade urbana nas cidades. Foi totalmente jogado fora. A Petrobras, que sempre se caracterizou por ser a vanguarda da ciência e tecnologia do Brasil, por ter todo um centro tecnológico, estudos geológicos, enfim, com bastante investimento, né, nos últimos anos destruiu o seu centro de tecnologia, porque a empresa, né, tem que pagar dividendo, então não pode ter custo, né? E ciência e tecnologia é custo, não é isso? Gasta, né? Não dá retorno imediato. A própria Petrobras desmontou parte lá do Centro de Estudos Tecnológicos, ela tinha relação com a Universidade Federal do Rio, né? Muito forte, né? Em termos de pesquisa, também diminuiu. Ou seja, essa lógica privada, e não é que ela é errada, é outra lógica. A lógica privada é a de ter o máximo de lucro possível. A empresa tem que gerar dividendo, tem que gerar retorno.
Ciência e tecnologia não geram retorno imediato. É muito difícil gerar um retorno imediato. São anos e anos de pesquisa, são anos e anos de gastos, de tentativa, às vezes dá errado, às vezes dá certo, né? Então, essa lógica mercantil não está, infelizmente, ela é contrária à lógica do desenvolvimento científico e tecnológico. Não por acaso, o outro professor mencionou a Mazzucato, né? Nos Estados Unidos, boa parte desses produtos foram desenvolvidos em setor público, muitas vezes militar, no setor de defesa, e só depois de alguns anos foram ser disponibilizados para o mercado, onde vão ser escolhidos as empresas que vão desenvolver esse produto para o mercado. O caso da Apple é um caso emblemático. O iPhone não foi o Steve Jobs que inventou. Na verdade, tem uma série de tecnologias que vieram do Pentágono, vieram do setor de defesa americano, e que depois o Steve Jobs foi o escolhido por uma série de razões para levar isso para o mercado. Então, mesmo nos países como os Estados Unidos, a lógica mercantil não funciona muito bem com a lógica do desenvolvimento científico e tecnológico. Por todas essas razões aí que eu mencionei e várias outras. Relação a políticas afirmativas, acho que a grande questão, e já mencionei, a política científica e tecnológica tem que estar preocupada com as questões nacionais, e a desigualdade é o núcleo central dos problemas nacionais. Então, tem que ser pensado também de maneira, as políticas científicas e tecnológicas, de maneira a tentar superar essas desigualdades históricas que existem no nosso país, no sentido, inclusive, de poder integrar e beneficiar a população como um todo, não só uma pequena parcela dela, e as políticas afirmativas têm que ser pensadas na ciência e tecnologia também nesse sentido, no sentido da integração e da abertura de possibilidades que, em princípio, não haveriam em virtude das nossas desigualdades. Também a questão do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, eu sempre fico com receio desses fundos, quando eles inventam, porque geralmente são fundos que acabam sendo usados para financiar o setor privado. Eu dou o exemplo dos fundos constitucionais regionais. O Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Ao invés de serem utilizados para, por exemplo, investimento em infraestrutura, que essas regiões são mais carentes, elas são usadas pelo Banco do Nordeste, pelo Banco da Amazônia, no caso do Centro, pelo Banco do Brasil, para financiar projeto privado de construção de uma coisa, de fabricar alguma coisa aqui, fabricar alguma coisa ali, e o negócio se dissipa. O problema desse fundo é esse. Eu acho que a lógica ao invés de ele devia ser destinado para o investimento público e não necessariamente para ficar financiando o setor privado, que, como a gente já sabe, vai no que é mais fácil, no que é mais rápido, no que é mais barato, enfim. É mais barato importar, eles vão importar, se é mais barato pagar royalties, eles vão pagar royalty, eles não vão ficar anos e anos fazendo pesquisa para desenvolver produto. Eu dou um exemplo de como o dinheiro é mal empregado no Brasil, antes de entrar na última questão. A gente está vendo agora, então, uma epidemia de dengue. O Instituto Butantan, a UFMG e a UFRJ, não sei se outras universidades, se dessas três, há décadas desenvolvem pesquisa sobre vacina de dengue, sempre com poucos recursos, com corte de recursos. Se o governo tivesse destinado, e não é muita coisa não, alguns milhões de reais para qualquer um desses institutos, ou para os três, enfim, já teríamos vacina de dengue há muito tempo. Agora, o que tem? Tem uma vacina que é japonesa, cara, pagamos royalties, e o governo, num país de 210 milhões de pessoas, importou 9 milhões de doses. Quer dizer, não tem vacina. Essa é a conclusão. Tem muito pouca. Não atinge a necessidade da população, e pagando caríssimo. Esse dinheiro que gastou tivesse investido em pesquisa, talvez todo mundo tivesse acesso
a vacina de dengue sem ter esses problemas todos de royalty, de pagamento de importação, enfim, de limitação de produção de doses. Quer dizer, o país tem que ter autonomia tecnológica. A gente viu isso na pandemia e essa questão continua sendo central para o país. E aí, a última questão, a questão da austeridade permanente do desenvolvimento. O Brasil, assim, acho que o professor mencionou os anos 80, acho que a gente pode voltar nisso aí até o regime militar, porque existe uma lenda no Brasil que o regime militar foi desenvolvimentista, quando não foi. O regime militar derrubou a democracia constitucional brasileira, derrubou o projeto nacional desenvolvimentista. Eles não derrubaram o João Goulart para fazer a mesma política do João Goulart, a mesma política do Getúlio, a mesma política do Juscelino. Eles derrubaram, eles caçaram essas pessoas, eles expulsaram quem era ligado a esses governos, né? A política deles não foi uma política de desenvolvimento, foi uma política de modernização. Eles não romperam com estruturas que, como concentração fundiária, como a distribuição de renda, como a melhoria das condições de vida. Pelo contrário, eles aumentaram a concentração de renda, aumentaram a concentração fundiária, pioraram os dados sociais em boa parte, né, para um processo de modernização que beneficiou determinados setores, que eram os que se apoiaram, obviamente, o regime, né, e baseado no capital estrangeiro e em multinacional, né, porque o regime militar nacionalista é outra lenda também que se fala, não sei de onde, né? E a política desse regime, isso é curioso, quem são os ministros da economia, da fazenda, do regime militar? São a fina flor do liberalismo brasileiro. Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, Delfim Neto, o Mário Henrique Simonsen. São os principais economistas liberais, não são só Furtado, não são Conceição Tavares, não são Inácio Rangel, não vão ser o Beluso, o João Manuel Carlos de Mello, enfim. O Celso Furtado foi caçado pelo regime militar. Ele viveu no exílio 15 anos. Né? O regime militar já tem uma política que é uma política que é uma austeridade pro forma, porque em termos de estrutura fiscal o orçamento do regime militar é totalmente equilibrado. A gente sabe que não era verdade, porque eles tinham outros meios de disfarçar as contas, até que era um regime que não tem controle, né? Não tem controle público. Mas, para todos os efeitos, é um regime que é contas equilibrado. O discurso da austeridade já está presente ali. Já está presente no regime militar. Vai se acelerar por causa da crise dos anos 80, na redemocratização, e vai ser imposto goela abaixo do país a partir dos anos 90. E isso, de novo, não tem desenvolvimento nesse processo. Não teve mudança de estruturas econômicas e sociais. Você tem uma outra melhoria pontual em determinados momentos. Você tem política de modernização, mas você não tem, infelizmente, política de desenvolvimento. E essa política da austeridade permanente, ela é um fim em si mesma, é uma bola de neve. Ela não para, só basta nós vemos nos jornais. O governo segue uma política aí de controle, de arcabouço fiscal, não sei mais o quê, e aí vem todo dia no jornal algum sujeito aí pago por um banco, que é economista de banco, que é economista de algum investidor qualquer, algum fundo qualquer. Não, precisamos de mais cortes, precisamos de mais austeridade, precisamos de mais ajuste. Não termina nunca. Né? Essa é uma política que ela não termina nunca, porque, na verdade, ela é um fim em si mesmo. Você faz a austeridade para pagar os credores internos ou externos. Só que os juros continuam aumentando porque você precisa atrair recurso. E para poder atrair recurso, você precisa manter a austeridade. Quer dizer, ela não termina nunca. Você destrói as contas públicas, destrói o setor público e ele passa a ser simplesmente uma financeira. Aliás, é o que está acontecendo, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto, com a Petrobras. A Petrobras hoje é um banco. Olha isso que ela é. Ela só serve para pagar dividendo. Ela não faz investimento, ela não faz pesquisa praticamente. Ela está lá para pagar dividendo para os seus acionistas, que estão lá toda hora exigindo mais e mais e mais.
Isso vale para todo e qualquer, infelizmente, setor do Estado brasileiro hoje. A lógica é essa: gerar a garantia do capital, e só. Aí não tem desenvolvimento que é possível. Então, vamos lá, a tragédia que aconteceu aí na Bahia com as chuvas, né, de 2, 3 anos atrás. Está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Né? Depois que passar a chuva, todo mundo sabe, fica por isso mesmo. Né? Ninguém reconstrói, ninguém faz prevenção, ninguém faz nada. Tem a tragédia no momento, as pessoas ficam comovidas no momento e depois esquecem. Porque você não tem planejamento, você não tem estruturação de política, você não tem destinação de recursos, nada disso. Tem agora, tá bom, na emergência vai ter lá alguma coisa. Depois que baixar a água, as pessoas forem voltar, a casa dela está destruída, ninguém está nem aí para isso. O problema dela. Acabou aí a solidariedade. Seja do governo, seja de campanhas. A gente sabe, é a crônica da tragédia anunciada no Brasil. Infelizmente. E a política de austeridade só mantém isso. Obrigado, professor. Vocês conseguem me ouvir? Eu eu sei que já está chegando no horário final, né, da nossa atividade, infelizmente o professor tem um compromisso, tem que sair às 11 horas. E aproveitando aqui, só fazer esse registro, uma consideração final, antes de abrir aqui para uma palavra final, já que você lembrou, né, da lenda da ditadura militar como um desenvolvimentismo, né, o que nunca foi, ela também está associada a uma lenda de que o Estado brasileiro vai ser um Estado forte. Né? Como diz lá o Fiore, o Estado brasileiro, na verdade, sempre foi um Estado fraco e autoritário. Fraco porque sempre capturado pelos interesses privados, sejam estrangeiros ou seus interesses privados nacionais associados, mas extremamente autoritário com a sua população, com com o povo, com as classes trabalhadoras. Então, o Estado brasileiro é fraco e autoritário, e acho que isso ajuda também a gente pensar as dificuldades de efetivação de caráter emancipatório da nossa Constituição dirigente. Né? E aí, também aproveitando para fazer o registro final, professores queridos que estão aqui nos acompanhando nessa atividade, que essa atividade de greve, como atividade feita no contexto de ocupação dos nossos espaços da universidade, para debater a universidade, só queria colocar, fazendo aqui um diálogo, uma ponte com essa aula que a gente teve hoje sobre a Covid, que não dá para pensar um projeto nacional soberano de ciência e tecnologia sem pensar também o papel das universidades nesse processo. Né? E a desestruturação da política de ciência e tecnologia do Brasil, ela está atrelada ao processo de precarização e desestruturação da universidade brasileira. Né? Então, só para trazer um dado que ontem foi colocado aqui para a gente na plenária do comando de greve lá na Faculdade de Arquitetura do Rio, a gente percebeu o nível da dramaticidade que a gente se encontra hoje. Né? Se a gente pega o orçamento das instituições federais de ensino, em 2016, o orçamento, comparado ao orçamento de 2024, ele caiu em praticamente 10 bilhões de reais. Então, isso é um projeto de precarização da universidade. Em 2016, em valores atualizados, o orçamento estaria aí na ordem de 14 bilhões e hoje está praticamente na ordem dos 4, 5 bilhões. Né? Isso também, no nosso caso aqui da Universidade Federal da Bahia, a gente teve uma redução de recursos nos últimos 8 anos, e está ordem de 50%. Tá? Então, metade do orçamento da universidade foi retirado. Muitas vezes, explicar as nossas dificuldades tecnológicas aqui, tem que fazer uma espécie de artigo para que o professor consiga ouvir a gente aqui na nossa aula, mas também coisas muito mais graves, né, que a gente tem verificado no nosso prédio, né, problemas aí graves de estrutura, de bolsas para estudantes, de acesso e permanência, mas também na universidade como um todo. Então, acho que foi muito pertinente, professor, a tua contribuição hoje,
creio que falo aqui por todo mundo, ficamos bastante felizes e agraciados com a oportunidade de te ouvir e dizer para todos e todas aqui, né, que a gente continuaremos vigilantes e atuantes na nossa defesa da universidade pública e também na construção de um projeto, né, soberano de ciência e tecnologia, que é um dos nossos objetivos. O professor Giovanni pediu aqui só para fazer uma pequena parte, professor, e aí eu já passo também já para os registros finais e te agradecendo aqui mais uma vez pela participação e pela disponibilidade no tempo para estar aqui com a gente. Deixa eu passar aqui para o professor Giovanni. Infelizmente, ele ouve a gente mais pela proximidade do computador do que pela caixa de som. Uma coisa rápida, só para dizer o seguinte, que nessa mesma linha, né, da ocupação, nós vamos divulgar em breve a data, eu, o professor Carlos Freitas, né, vamos fazer algo similar sobre crise democrática e autoritarismo no Brasil, né? Então, um dos próximos eventos aí de ocupação, né, eu e meu querido amigo, meu mestre, Carlos Freitas. Pronto, acabou. Já. Eu sou o velho. Professor, só te agradecer, se quiser fazer alguma palavra final, a gente... Só agradecer a você, a professora Mônica, a todos os professores, todos os colegas que estão aí, a todos aí que nos acompanharam, né? E estou à disposição aí para continuar dialogando e espero aí que vocês tenham sucesso, consigam atingir pelo menos os objetivos aí da greve, que não só da questão dos recursos, mas também de repensar e refletir sobre o papel da universidade pública aí no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agradeço mais uma vez. Um abraço, tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Amém, Jesus.